Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e um bom dia para vocês. Se inscrevam aí no nosso canal, deixe o seu gostei, compartilhe a sua homilia. Você está no Mistério da Redenção. Hoje, nesse sábado, que já antecede a Semana Santa, o Evangelho de São João, capítulo 11, 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, o centro desse evangelho é justamente esse questionamento que é realizado. Sumos sacerdotes e fariseus reúnem lá o conselho e eles se perguntam, se questionam o que faremos, com Jesus. Ele tem realizado aí tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e vão destruir este lugar santo e a nação. E olha o que Caifás diz. Caifás, ele diz assim, que é o sumo sacerdote daquele ano: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Quer dizer, Caifás então estava a favor de matar Jesus, de sacrificar Jesus. A opinião dele era: independentemente de qualquer coisa, vamos matar, vamos condená-lo à morte, vamos crucificá-lo e pronto, resolveu o problema. Só que Caifás, ele diz: não é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? E aqui nós vemos que o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, é pela nação inteira. Ou seja, Jesus é aquele que carrega sobre os seus ombros o pecado de Israel, o pecado da humanidade, o pecado do mundo inteiro. E mais ainda, Jesus morreu por todos aqueles ali, daquele tempo presente, mas morreu por todos do passado. Todos os homens, todos, foram redimidos e foram salvos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele estava morrendo por todos aqueles que ainda haveriam de vir. E ali então ele derrama o seu próprio sangue, ali ele entrega a sua vida, derramando o seu sangue pela salvação de toda a humanidade. Ele morre por nós, ele morre para nos redimir. Caifás não sabia o que ele estava dizendo, por isso que diz a palavra, ele não falou isso por si mesmo, mas na verdade
ele estava profetizando que Jesus morreria por toda a nação. Inclusive, nós chamamos essa homilia diária que eu compartilho com vocês de mistério da redenção. A morte de Cristo na cruz é o mistério da redenção. É onde ele morre, é onde ele derrama o seu sangue, é onde ele entrega o seu corpo, para redimir e para salvar toda a humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, acolhamos esse Deus maravilhoso, esse Deus que derrama o seu amor sobre todos nós, e nós podemos assim caminhar salvos e redimidos no seu sacrifício redentor oferecido no madeiro da cruz. Que Jesus abençoe a nossa caminhada que vai começar agora, nessa Semana Santa, que seja um tempo santo de conversão para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa Semana Santa para todos vocês.